E não há como falar de internet sem falar no ritual sagrado que antecedia a diversão: a hora de conectar. Sim, afinal nos anos 90 a internet era discada, meus amigos, e isso hoje nos dá uma sensação que mistura amor e ódio. Afinal, como era esse ritual que fazíamos para poder entrar no desconhecido mundo da web? Esperar da meia-noite durante a semana e no outro dia ir pra escola que nem um zumbi. No sábado era só esperar depois das 2 da tarde, ou no domingo era o dia todo. Oh, beleza. Pedir uma autorização pra sua mãe para poder conectar, já que a linha telefônica iria ficar ocupada por um bom tempo. Com a autorização concedida, era hora de acessar aquele discador super bizarro do Windows. Sempre era um login sem daqueles bem aleatórios, né? Mas depois surgiram os gloriosos discadores. Apesar de ter surgido como uma das maiores soluções para os nossos problemas, eles acabaram se tornando um dos maiores problemas para as nossas cabecinhas. A gente geralmente usava o discador do IG e depois de umas 10 falhas na conexão, finalmente dava certo. Uhul! Mas aí surgia a Sinfonia da Alegria, um hino dos sedentos por internet, um cântico milenar que jamais esqueceremos. Autenticando! Uhul! Só que é claro, a internet iria cair mais umas 20 vezes naquele dia. Só que do nada o discador parava de conectar. Aí era hora de recorrer aos concorrentes, um pior que o outro. O discador do IBEST me salvou muitas vezes. Tinha o da Telefônica também, que costumava funcionar uma vez por semana, mas o que já era muita coisa, né? Tinha também o discador da Oi e uns outros ainda mais bizarros, que eu não cheguei nem a usar. Bom, mas depois de conectado, pra onde a gente ia? Você deve ter pensado no Google, talvez. Mas e se eu te disser que ele sequer existia? Nessa época a gente corria mesmo pro nosso querido KD. O buscador mais usado do Brasil naquela época tinha também um concorrente à altura, o Yahoo. Tinha aquela propagandinha bacana, né? Yahoo! Porém, a maioria das buscas nele retornava em inglês, então o KD era mesmo queridinho da galera. E o que a gente digitava no KD naquela época, hein? Músicas MP3 grátis. Avril Lavigne. Lfoot 98. Ironicamente, anos depois, o KD foi comprado pelo Yahoo. Acredite se quiser, mas nos anos 90 o Internet Explorer era o favorito da galera. Provavelmente porque também a gente não tinha muitas opções, ele vinha já com Windows, então tava tudo certo, né? Seria um reinado absoluto se não fosse a chegada do badass Netscape. Por volta de 1994, o Netscape surgiu nos Estados Unidos e um certo tempo depois chegou ao Brasil e bate de frente com o Internet Explorer, praticamente um browser war, tipo o Super Nintendo vs Mega Drive, saca? Depois de uma briga desleal contra a Microsoft, que já dominava o mercado, a Netscape decidiu dar início ao projeto Mozilla, sendo comprada então pela AOL, que lapidou este projeto e o transformou no que conhecemos hoje como Mozilla Firefox. Outra coisa que adorávamos pesquisar no KD era jogos online ou jogos grátis, né? Quase sempre essas palavras mágicas nos levavam aos mesmos sites. Um deles era o bacanudo Iguinho. Eu passava horas, dias, meses, anos nesse site, era muito bom. Tinha uma porrada de jogos legais lá. Eu pegava bem também com os jogos do Zuzubalândia, você se lembra? Outro site muito famoso nesse estilo era o Fliperama. Esse também garantiu boas horas de diversão em Flash. Beleza.
Naquela época a gente ainda trocava cartinhas com nossos amigos, namoradinhas ou com aquele seu primo que foi morar em outra cidade. Muita gente fazia isso nos anos 90 e realmente era muito legal. Mas com a internet saltando aos nossos olhos, a coisa precisava evoluir. Foi aí que acabamos nos rendendo aos e-mails. Se a gente comparar os e-mails com as cartas, obviamente eles eram anos-luz na frente, eram mais rápidos, mais seguros e a gente não pagava nada por eles. Então, uma baita evolução na época. Talvez um dos mais memoráveis ou que surgiram primeiro na época foi o Zipmail, que tinha até um comercial com a Luana Piovani, você lembra? É que agora eu tenho meu Zipmail. Zipmail é um serviço de e-mail super seguro que você acessa de qualquer computador conectado à internet. Zipmail, um e-mail que vai aonde você está. Viu como é zip? Outro que foi febre no Brasil e era quase obrigatório você ter um, era o e-mail do IG. O problema é que o troço parece que atraía spam, né? Você criava uma conta no IG e no primeiro acesso já tinha umas 35 propagandas nele, né? Um que era bem legalzinho era o e-mail do Ball, que, pasmem, oferecia grátis pra você 1 mega de espaço. Sério, 1 mega é muita coisa. Como é que eu sou burro, meu? Como é que eu pude perder tamanha evolução da tecnologia, meu? E vagando por e-mails do Yahoo e Best IG, ostentação mesmo era ter um e-mail da UOL ou Terra. Contas na AOL, então, era coisa de milionário. Não, nada a ver, irmão. A não ser, claro, que você estivesse usando aqueles CDs com 600 horas grátis da AOL. Na quinta posição do nosso ranking temos os gloriosos e famosos softwares de download via compartilhamento, também conhecidos como P2P. Existiam muitos programas nessa época que faziam esse tipo de coisa, como o famoso Casal, o Burrinho do Emule, aquele ShareAcer, até hoje eu não sei como fala isso. O Ares também surgiu depois, um pouco mais focado em música, um pouquinho mais tarde, que também era muito legal e também marcou os bons tempos de compartilhamento via P2P. Hoje em dia essa tecnologia foi substituída pelo que nós conhecemos hoje como torrent, mas, pra falar a verdade, dá uma saudadinha do Casal às vezes, viu? Partindo daquele conceito da própria década de 90, em que a gente tinha uma música legal em uma fita cassete, por exemplo, a gente prestava pro nosso amigo fazer uma cópia e tal. As redes P2P sobreviviam na base do compartilhamento espontâneo entre os usuários, mais ou menos como funciona hoje via torrent, porém uma velocidade bem reduzida. E quando eu falo que a coisa era lenta mesmo. Tipo, para baixar uma música do Charlie Brown, você precisava deixar o PC a noite toda ligada e torcer para a conexão não cair, né? No outro dia, com muita sorte, você teria a sua recompensa. Numa década longínqua, onde Skype e WhatsApp sequer sonhava existir, surgiu um software que seria capaz de unir simultaneamente pessoas do mundo todo, através de um chat. E foi então que em 1995 surgiu o esquisitão e igualmente revolucionário Mirk. Com um visual poluído e confuso, o Mirk surgiu para revolucionar e foi um sucesso no Brasil e no mundo inteiro. Oferecendo um chat simples, utilizando o protocolo IRC, ele realmente foi uma febre por aqui. Você escolheu seu nick, geralmente os mais cafonas possíveis, né? E a senha. Por fim, chegava a hora de escolher o canal que você queria entrar, geralmente divididos por temas ou regiões. No Mirk, todos podiam ver as conversas de todos, ver as músicas que estavam ouvindo, os chavecos, etc. Mas se alguém em especial te interessasse, era só clicar no nick da pessoa e abrir um famoso PVT, ou seja, um papo privado, pra quem sabe perguntar em que série aquela gatinha tava, ou se ela também curtia bichinho virtual. Como sabemos, por volta de 2003, o Mirk foi engolido pelos mensageiros instantâneos mais modernos, como o Messenger. Mas para você que é saudosista como eu, ainda pode baixar o Mirk e conversar com os nostálgicos que ainda povoam por lá. E na terceira posição do nosso Top 10 estão as redes sociais. Esqueça Facebook, Twitter, Instagram, esqueça tudo isso. O que bombava mesmo naquela época era o Fotolog. Isso sim era questão de status. Presente em mais de 200 países, o Fotolog foi um fenômeno mundial. E claro, não seria diferente com os WebR. Para quem não sabe, o foco do Fotolog era a postagem de fotos, obviamente. Geralmente pessoais, com legendas curtas, basicamente um precursor do Instagram que conhecemos hoje. Bom, o meu foi criado mais para me divertir mesmo e fazer umas prezinhas com as menininhas, assim, basicamente.
Foi no Fotolog que vimos as primeiras celebridades surgirem da internet por aqui. Foi de lá que a Marimun foi revelada. Eu tinha 2 amigas que tinham acabado de criar o Fotolog. E elas tinham umas fotos muito legais, e eu também tinha umas fotos legais no meu computador. E é legal você, manter um Fotolog porque você cria essas fotos em um lugar onde as pessoas olham essas fotos e comentam a respeito. Vale lembrar aqui também do Flogão, uma espécie de cópia barata do Fotolog, que também foi bastante popular. E por falar em redes sociais, outro grande barato dessa época eram as páginas pessoais. Um dos primeiros a estourar foi o GeoCities, um serviço gratuito de hospedagem meio que dividido por cidades. O layout das páginas criadas no GeoCities era lindo de morrer, dá uma ligada. Na mesma linha, um dos mais populares aqui no Brasil foi o HPG, você lembra? Homepage grátis. Na cola dele veio o Kitnet, você lembra? Esse já achava mais estável e com mais recursos. Porém, a partir de 2003, ele deixou de ser grátis e por isso foi morrendo aos poucos, mas deixou muitas saudades. E quem leva a medalha de prata do nosso Top 10 de hoje é o saudoso e querido ICQ. Sim, você lembrou daquele barulhinho maravilhoso agora. Lançado em 1996, em pouco menos de um ano o software já contava com 1 milhão de usuários, um número grandioso para algo recente, num período de descoberta de internet. Nos anos seguintes, o sucesso foi se confirmando e o ICQ se tornou o programa número 1 no mundo de mensagens instantâneas. Lembra como se fosse ontem de simplesmente não fazer ideia do que era ICQ e ficar desesperado para descobrir. Em 2003, o ICQ chegou a ter 160 milhões de usuários e já era sucesso absoluto. Mas pouco antes disso, surgiu o Messenger, que para estragar a festa de vez foi incluso como padrão no Windows XP, que em poucos anos conseguiu desbancar o ICQ para a tristeza de muitos. E em primeiro lugar do nosso Top 10 de hoje, é claro que não poderia ficar de fora esta relíquia, que aos trancos e barrancos sobrevive até hoje, o nosso querido, amado, idolatrado do Bate-Papo UOL. Pois é, meu caro noventeiro, se você usou a internet no final dos anos 90 ou início dos anos 2000, como boa parte dos brasileiros, já sentiu um friozinho na barriga ao entrar pela primeira vez nesse mundo inexplorado e misterioso do Bate-Papo UOL. Com uma enorme variedade de salas separadas por temas, o Bate-Papo UOL se tornou mais usado e o que crescia com maior velocidade aqui no Brasil. As salas que mais bombavam, obviamente, era na categoria idade e também na de cidades, porque aí você podia entrar na sala da região onde você morava e conhecer gente perto de você. Você também tinha a opção de espiar a sala, o que geralmente a gente fazia para passar o tempo, enquanto a sala que a gente queria estava lotada. A diversão começava na escolha do nick, né? Os mais toscos. Aí começava a bagunça generalizada, né? Tudo começava com um singelo "Oi, quer tecer?" Tá claro? Aí foi. É surfista RJ conversando com gatinha 16, é anjinha dando fora em casal 33, e aí por aí vai. E se a coisa evoluísse mais, o lance era chamar a pessoa pra sair. Não, que nada. Era só pedir o ICQ da gata e torcer pra internet aguentar você conectar o ICQ ao mesmo tempo do bate-papo, né? Menções honrosas. Eu não citei aqui o queridíssimo Orkut, ele foi lançado em 2004, mas ainda assim fica aqui a menção honrosa a essa rede social que também deixou muitas saudades, que vai nos fazer tentar contar para os nossos netos daqui a uns anos o perigo de aceitar um depoimento escrito "não aceita", e a glória de passar anos da sua vida tentando lotar um perfil de amigos só para poder criar um outro novo. Fala galera do canal 90 Shorts, eu sou o Noji do canal 90 e se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Combinado? Nós aqui, foi! Valeu!